Jeremias. Irmial. Capítulo 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as seguintes palavras que Irmial estava dizendo a todo o povo. Assim disse Al: Quem permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas quem se render aos caldeus continuará vivo, terá a sua vida como despojo e viverá. Esta cidade certamente será entregue ao exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Os príncipes disseram ao rei: Por favor, ordene que esse homem seja morto, pois com essas palavras ele está desanimando os soldados que restam nesta cidade e também todo o povo. Esse homem não busca a harmonia deste povo, mas a calamidade deles. O rei Zedequias respondeu: Ele está nas suas mãos, pois o rei não pode fazer nada para impedir vocês. Então pegaram Irmial e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Eles desceram Irmial usando cordas. Não havia água na cisterna, só lama, e Irmial começou a afundar na lama. Ebed-Meleque, o etíope, que era um eunuco na casa do rei, ouviu que tinham posto Irmial na cisterna. O rei estava sentado no portão de Beniamim, quando Ebed-Meleque saiu da casa do rei e disse a ele: Ó meu amo, o rei, o que esses homens fizeram ao profeta Irmial é muito mal. Eles o lançaram na cisterna, e ele morrerá de fome ali, pois não há mais pão na cidade. O rei ordenou então a Ebed-Meleque, o etíope: Leve 30 homens daqui com você e tire o profeta Irmial da cisterna antes que ele morra. Assim, Ebed-Meleque levou consigo os homens e entrou na casa do rei, num lugar debaixo da sala do tesouro. Ali eles pegaram alguns trapos e panos velhos e os desceram por meio de cordas a Irmial, na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse então a Irmial: Por favor, ponha os trapos e os panos debaixo dos braços, e depois as cordas. Irmial fez isso, e puxaram Irmial com as cordas e o tiraram da cisterna. E Irmial permaneceu no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou trazer o profeta Irmial até onde ele estava, na terceira entrada, que fica na casa de Ial. E o rei disse a Irmial: Tenho uma pergunta para lhe fazer. Não me esconda nada. Irmial disse então a Zedequias: Se eu lhe responder, o amo certamente me matará. E, se eu lhe der um conselho, o amo não me escutará. Então o rei Zedequias jurou secretamente a Irmial, dizendo: Tão certo como vive Ial, que nos deu a vida, eu não o matarei, nem o entregarei a esses homens que procuram tirar a sua vida. Irmial disse então a Zedequias: Assim disse Al, o Criador dos exércitos, o Criador de Israel: Se você se render aos príncipes do rei de Babilônia, a sua vida será poupada, e esta cidade não será queimada com fogo, você e os da sua casa serão poupados. Mas, se você não se render aos príncipes do rei de Babilônia, esta cidade será entregue aos caldeus, eles a queimarão com fogo, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse então a Irmial: Estou com medo dos Ialdim que desertaram para o lado dos caldeus. Pois, se eu for entregue a eles, eles talvez me tratem com crueldade. Mas Irmial disse: O amo não será entregue a eles. Obedeça, por favor, a voz de Ial, fazendo o que eu lhe digo, e o amo ficará bem e continuará vivo. Mas, se o amo se recusar a se render, isto é o que Ial me revelou. Vejo todas as mulheres que restaram na casa do rei de Alda sendo levadas para fora aos príncipes do rei de Babilônia, e elas dizem: Os homens em quem você confiava o enganaram e o dominaram. Fizeram os seus pés afundar na lama. Agora viraram as costas e fugiram. Estão levando todas as suas esposas e os seus filhos aos caldeus. E o amo não escapará das mãos deles, mas será pego pelo rei de Babilônia, e por causa do amo esta cidade será queimada com fogo. Então Zedequias disse a Irmial: Não deixe ninguém saber dessas coisas, para que você não morra. Se os príncipes souberem que falei com você e vierem dizer-lhe: Por favor, conte-nos o que você disse ao rei. Não nos esconda nada, e nós não o mataremos. E o que o rei lhe disse, então responda a eles: Eu estava fazendo um pedido ao rei, para que ele não me mandasse de volta à casa de Jeonatã para morrer ali. Depois disso, todos os príncipes foram até Irmial e o interrogaram.
ele lhes disse tudo que o rei lhe havia ordenado. Portanto, eles não lhe perguntaram mais nada, pois nenhum deles tinha escutado a conversa. Irmial permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Yelchalaim foi tomada. Ele ainda estava ali quando Yelchalaim foi tomada. Jeremias. Irmial. Capítulo 39. No 9º ano de Zedequias, rei de Alda, no 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército chegaram a Yelchalaim e a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no 4º mês, no dia 9 do mês, eles abriram uma brecha na muralha da cidade. E todos os príncipes do rei de Babilônia entraram e se sentaram no portão do meio. Eram eles: Nergal-Sarezer, o Sangar, Nebu-Sarsequim, o Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, o Rabi-Mag, e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. Quando Zedequias, rei de Alda, e todos os soldados os viram, eles fugiram, saindo da cidade à noite pelo caminho do jardim do rei, pelo portão entre as duas muralhas, e seguiram pelo caminho do Arabá. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies desérticas de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, onde ele decretou sua sentença. O rei de Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias em Ribla, diante dos seus olhos, e o rei de Babilônia mandou matar também todos os nobres de Alda. Então ele cegou os olhos de Zedequias, e depois o prendeu com correntes de cobre a fim de levá-lo para a Babilônia. Os caldeus queimaram então a casa do rei e as casas do povo, e demoliram as muralhas de Yelchalaim. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou para o exílio em Babilônia o restante do povo que tinha sido deixado na cidade, os desertores que tinham tomado o lado dele e todos os que haviam sobrevivido. Mas Nebuzaradã, chefe da guarda, deixou na terra de Alda alguns dos mais pobres do povo, os que não possuíam nada. E naquele dia, ele lhes deu vinhedos e campos para trabalhar. Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu a Nebuzaradã, chefe da guarda, estas ordens a respeito de Irmial. Peguem-no e cuidem dele. Não lhe façam nada de mal. Façam tudo o que ele lhes pedir. Portanto, Nebuzaradã, chefe da guarda, Nebuzasban, o Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, o Rabi-Mag, e todos os principais oficiais do rei de Babilônia mandaram tirar Irmial do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para sua casa. Assim Irmial ficou morando no meio do povo. Enquanto estava detido no pátio da guarda, Irmial recebeu a seguinte palavra de Ial. Vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope. Assim eu, o Criador de Israel, digo. Estou cumprindo as minhas palavras contra esta cidade, para a calamidade dela, não para o bem, e naquele dia você verá isso acontecer. Mas eu vou livrá-lo naquele dia, e você não será entregue aos homens de quem tem medo. Pois eu certamente o livrarei, e você não cairá à espada. Você terá a sua vida como despojo porque confiou em mim.